Olha, milhões de aposentados e pensionistas sofreram aquilo que a gente chama de descontos indevidos no INSS. Você já sabe disso, isso aconteceu, veio à tona pela imprensa em abril de 2025, já faz um tempo, né? Mas o que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, o governo tentou de todo jeito impedir que investigações continuassem. Mas houve investigações. E a gente percebeu que há, sim, uma fraude que, na verdade, ela prejudica pessoas simples, pessoas que dependem desses vencimentos, desses benefícios, dessas pensões. E a ideia lá, ainda lá atrás, era de que as coisas fossem tentar você jogar tudo para baixo do tapete, né? Que é essa ideia desses governos que a gente tem hoje por aí. É uma pena, né? Mas as coisas continuaram e a tentativa do Congresso Nacional, que é uma das possibilidades, né? Porque você tem a possibilidade do Congresso Nacional investigar, já que, né, existe toda essa tentativa de abafar. Então, o Congresso Nacional, através da oposição, propôs uma CPMI. Tem CPI, tem CPMI. Eu vou explicar para você um pouquinho mais para frente a diferença, né? Mas a senadora Damares e a deputada Coronel Fernanda propuseram essa CPMI, que foi lida ainda em junho de 2025 pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal. Quando ele faz a leitura, então, obviamente, que vai ser instalada a CPMI. Mas o governo ainda tentou muito depois daquilo, né? Porque houve o recesso, e aí, em agosto, o governo estava tranquilo, por quê? Porque estava negociado ali com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, as presidências, a presidência da CPMI e a relatoria, que são praticamente quem dirige os trabalhos, né? E aí, nós que estávamos observando a situação, percebíamos que, bom, então é mais uma daquelas tantas que terminam em pizza, né? Muitas CPIs terminam em pizza, muitas. Teve sim algumas que acabaram levando a algo bom. Eu me lembro, em 2005, a CPMI dos Correios, que iniciou para investigar os Correios e depois acabou revelando o mensalão, porque era um desvio de recursos nos Correios, e aí estava implicado o ex-deputado Roberto Jefferson, né? Era um indicado dele nos Correios. E quando ele percebeu que só ele iria cair, a coisa ia ficar tudo em cima dele, e ele sabia como é que era o esquema, então ele resolveu entregar o mensalão. Então veja, o mensalão, sim, apareceu por conta da CPMI dos Correios, lá de 2005. Depois teve outra, há mais tempo atrás, que é a CPI do PC Farias, que acabou redundando no impeachment do Fernando Collor. Então veja, algumas CPIs, sim, trazem muitas coisas e modificam a política no Brasil, não tenha dúvida. Agora, muitas, e eu acredito que a grande maioria delas, acaba terminando em pizza, sim, acordos, etc. Né? E essa daqui, que é a nossa, que está na ordem do dia, né? Então, repare, o que eu quero que você perceba é o seguinte, que o governo tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu indicar o presidente e o relator. Houve aí uma manobra da oposição que foi muito bem feita, o governo dormiu no ponto, a imprensa ficou louca, né? No outro dia a imprensa estava lá, mas como o governo, porque a imprensa está juntinha com o governo, infelizmente, né? Uma pena. Mas a oposição conseguiu, aí parabenizo os sócios do Cavalcante, todos os deputados e senadores da oposição, que realmente trabalharam bem e conseguiram eleger o presidente e o relator. E agora, o que aconteceu então? Bom, diante disso, a CPI instalada e os dois presidente e relator eleitos, aí você tem o início dos trabalhos. No início dos trabalhos, a imprensa já voltou à carga dizendo que havia um acordão para não chamar o irmão do Lula, né, Frei Chico, que é um vice-presidente de um dos sindicatos que fazem esses descontos indevidos nas folhas do aposentado, do pensionista. Mas aí, me parece, pelo que eu vi de alguns deputados, Marcel Van Hatten, alguns senadores, que não é bem assim, não. Ele é vice-presidente do sindicato e há toda uma lista de pessoas a serem convocadas, então as coisas chegarão no devido tempo. Vamos ver. Mas o que eu tenho para dizer para você é que é o seguinte, né? A CPMI é muito importante. Por quê? Porque pode, sim, levar ao desmembramento de todo esse conluio que é o que foi feito pelos sindicatos, provavelmente com intermediação do próprio INSS, através de um contato, alguma coisa, careca do INSS, você deve ter ouvido falar, que faz com que esses sindicatos, então, fraudem assinaturas de aposentados e aí façam descontos indevidos na folha. Associações com empréstimo consignado,
que o indivíduo desconta, mas ele não recebe aquilo que foi emprestado, ele nem sabe o que é aquilo. São pessoas simples, pessoas que muitas vezes elas nem foram atrás, porque veio o desconto ali, parece pequeno, embora não seja pequeno para elas, mas elas acham que é alguma coisa do INSS, está pagando menos, e fica por isso mesmo. Mas muitos foram, porque o pobre, ele sabe quanto vale o dinheiro. Então, se vem R$ 20, R$ 30, R$ 70 a menos na sua pensão, ele sabe o valor daquilo. Então eles procuraram defensoria pública, e aí foi exatamente isso que levou, em abril de 2025, a situação que explodiu, e que foi mostrado na imprensa, etc., né, do que estava acontecendo. Mas aí o que a gente tem? Então a CPMI, o que ela faz? Ela é uma possibilidade de investigação por parte do Congresso Nacional. É justamente essa a função da CPI, CPMI. Qual é a diferença entre as duas? CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Por quê? Porque ela é de deputados e senadores. E a CPI, ou ela é da Câmara, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, só tem deputados, ou é uma CPI do Senado, só tem senadores. Então é assim que funciona e é assim que é a diferença. Mas elas fazem a mesma coisa. O que ela faz? Investigação. A previsão de CPIs, CPMIs, está no artigo 58 da Constituição. E ela pode fazer um trabalho muito forte. Por quê? Porque ela pode, sim, quebrar sigilos, fazer oitivas, como já fez nessa semana que passou, e já trouxe muitas informações, já ouviu o delegado, já ouviu defensora pública, já percebeu ali que houve um conluio na devolução desse dinheiro para muitos aposentados. É uma espécie de um acordo, foi trazido aqui na Gazeta do Povo pelo deputado Marcel Van Hatten, que na verdade ali também, você é que vai pagar essa devolução. Não estão preocupados com quem lesou, sindicatos, associações, esse pessoal que na verdade vive do dinheiro dos outros. É uma pena que isso ocorra. Mas o Brasil, com essa CPMI, pode sim, eu não sei, mas eu acredito que é possível que caminhe por um bom termo. Bom termo é para a sociedade, tá? Não é para governo, porque governo não quer que as coisas aconteçam, né? Mas como a gente está vendo, e eu observei nessa semana, a impressão que eu tenho é que a CPMI ela pode sim ir mais fundo em várias situações, tá? Identificação e responsabilização desses indivíduos, dos sindicatos, ver o impacto financeiro disso, ver o caminho do dinheiro para onde foi, as falhas institucionais, por que isso aconteceu? Veja, tente lembrar, o governo de Bolsonaro, lá em 2019, editou uma medida provisória exatamente no sentido de coibir todas essas fraudes. Mas a medida provisória é quando o presidente edita, ela vai para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai analisar a medida provisória e vai dizer sim ou não para ela, ou modificá-la. O Congresso Nacional modifica a medida provisória através de emendas. As emendas que foram propostas em face dessa medida provisória foram muitas dos partidos de esquerda, do PT principalmente, que na verdade quiseram exatamente desfigurar a ideia de que você tem sim que tentar coibir as fraudes. Foi isso que a gente percebeu. E aí, obviamente, desmontaram a medida provisória e acabaram aprovando a legislação que, infelizmente, redundou em 2023 e 2024, tem os dados aí, praticamente esses descontos indevidos cresceram demais, as denúncias foram muito fortes. Por quê? Porque os sindicatos avançaram significativamente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Nós tivemos um ministro demitido, mas esse ministro, Carlos Lupe, do PDT, foi demitido, mas não houve nenhum tipo de investigação em relação a ele, não houve busca e apreensão, não há busca e apreensão em face desse careca do INSS, não há apreensão de celular, pesca probatória no celular, né, para saber um monte de coisa, inclusive coisas a mais. Não, isso não. Tá? É interessante que a relatoria, no caso dessa investigação, tinha sim, no Supremo Tribunal Federal, a investigação também foi para lá. E aí a relatoria estava nas mãos de Dias Toffoli. E a Procuradoria-Geral da República, eu não entendi, acabou pedindo e foi transferida para o ministro André Mendonça. Essa é uma outra coisa interessante. Até, inclusive, o André Mendonça já pode dar algumas decisões. Inclusive, acho que deu no que diz respeito ao depoimento de um delegado da Polícia Federal, para que ele não tivesse nenhuma trava no que diz respeito ao que ele falaria para a CPMI. Marcel Van Hatten colocou isso no seu artigo que ele fez para o jornal Gazeta do Povo. Achei interessante. Então, estamos assim num momento bastante delicado no Brasil, mas a CPMI, ela sim pode fazer com que as coisas, elas, pelo menos, sejam reveladas e as coisas aconteçam. Sim, investigações, porque a CPI faz indiciamento.
aí propõe ao Ministério Público esses indiciamentos, propõe, o Ministério Público sim pode fazer investigações e levar a questões penais em relação às pessoas que são investigadas pela CPMI. Então a gente acredita que isso pode acontecer e, claro, o Brasil passa por momentos difíceis. Semana que começa, em setembro agora, tem a questão do julgamento do presidente Jair Bolsonaro, então o holofote vai para essa situação, mas eu achei interessante que trazer essa ideia da CPMI. Por quê? Porque a gente sabe que muitas acabam em pizza, sem dúvida, mas essa daqui, vamos ver se é possível que as coisas caminhem no sentido diferente e a gente possa ter, sim, algo que mostre que é possível investigar e as coisas aparecerem de forma mais razoável para as pessoas. Muito bem. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho. Muito obrigado.